Ceticismo é um termo bastante popular na nossa cultura. É comum a gente chamar uma pessoa de cética quando ela demonstra dúvida, incerteza sobre alguma coisa, sobre um projeto, sobre um conhecimento científico. E isso, de maneira geral, faz com que as pessoas tenham uma impressão de que o ceticismo é uma atitude de dúvida total e absoluta sobre qualquer verdade, né? De que a verdade seria uma coisa impossível. Só que skepsis, se a gente pensar, né, na origem do termo, a palavra skepsis, de ceticismo, skepticism, a palavra grega, ela denota investigação, indagação. Então, o cético, na verdade, ele está em busca. E é esse o sentido originário da escola antiga do ceticismo, que foi uma escola reconstruída pelos diferentes seguidores do pensamento vivo de Pirro de Elis, que foi, como Sócrates, um filósofo que não escreveu obra. Muitos dos seus ensinamentos chegaram até nós por conta do esforço de seu discípulo Timon de Phlios, que registrou de modo escrito os seus ensinamentos. Pirro viajou bastante, acompanhou Alexandre Magno em suas campanhas para o Oriente e viu muitas culturas e coisas diferentes. Isso provavelmente também influenciou na questão da dúvida com relação aos costumes, ao modo de viver e à verdade, né? As verdades metafísicas da realidade. E o ceticismo, ao contrário de outras escolas do período helenístico, como o estoicismo e o epicurismo, é uma escola que foi sendo forjada retroativamente da Antiguidade Tardia até Pirro, né? Pirro, você já deve ter ouvido falar no termo pirronismo, é por causa disso. É a tendência de interpretação do ceticismo que busca um alinhamento com o pensamento de Pirro, suas ideias originais. No entanto, o ceticismo vai ter uma semelhança com essas outras escolas do período helenístico no que tange a orientação para um modo de viver, a filosofia como um modo de viver. A filosofia deveria conduzir à eudaimonia, à felicidade. E o meio para isso era justamente o ceticismo, a suspensão do julgamento. O cético, diante da impossibilidade de ter certeza, ele suspende o seu juízo e assim ele é levado a um estado de ataraxia na sua vida, um estado duradouro de ataraxia, uma imperturbabilidade. E isso, olhando de maneira geral, permitiria que ele alcançasse a eudaimonia. O estoicismo e o epicurismo também têm promessas semelhantes, de uma vida ética e plena a partir do ensinamento correto. Só que o ceticismo, ao contrário dessas duas outras, não é uma doutrina, né? Não é dogmático. Mas ser cético não significa, como a gente pode pensar pelo senso comum, duvidar de tudo. Não significa achar que qualquer verdade é impossível. Não. Isto seria o dogmatismo negativo. O ceticismo, na verdade, é a suspensão do juízo a respeito de se algo pode ou não ser verdadeiro. Existem 3 perguntas fundamentais que ajudam a entender a atitude cética. A primeira delas é: qual é a natureza das coisas? A pergunta clássica da filosofia. E, de acordo com os céticos, nós não temos como saber qual é a natureza das coisas. Nem a razão, nem os sentidos, nenhum dos aspectos da natureza humana nos auxiliam para chegar a uma verdade definitiva e indubitável com relação a essa questão. Então, para os céticos, é melhor suspender o juízo e não afirmar nada sobre essa pergunta. A próxima pergunta é: como devemos agir? Como vimos na primeira que nós não temos como saber qual é a natureza das coisas, então nós também não temos como saber como nós vamos agir no mundo, cuja natureza não conhecemos. Então, também é melhor suspender o juízo com relação a isso e não pregar nenhuma conduta específica. A terceira pergunta diz respeito às consequências da forma que nós escolhemos para agir. Quais são as consequências? Nós também não temos como estimar as consequências das nossas condutas. Então, também é melhor suspender o juízo com relação a isso e, assim,
Por outro lado, nós conseguimos indiretamente ser levados a uma vida de imperturbabilidade. Esse é o momento paradigmático do pensamento cético, onde algo é, assim, afirmado e proposto de certa forma, que é uma suspensão do juízo que levaria à ataraxia, que levaria a um modo de vida tranquilo e sereno, e que, numa escala geral, poderia representar a eudaimonia. Então, o distanciamento do cético o levaria à tranquilidade. Outro ponto muito importante para o ceticismo antigo é o fato de que, em qualquer argumento, ambos os lados podem ser igualmente válidos. Para os céticos, a busca pela sabedoria começaria pela zétesis, que é justamente a busca. Não muito depois, o filósofo encontraria um conflito, a diafonia, seja consigo mesmo, com suas próprias ideias, ou com as ideias de outra pessoa. E isso os levaria à isostenia, que é justamente essa equipolência, essa igualdade de valor e de peso para ambos os lados do argumento. E a partir daí seria necessário o salto para a époque, que é a suspensão do juízo tão defendida pelos céticos. E a époque levaria à ataraxia. E ao longo dos anos, o ceticismo se transformou bastante. Muitos outros pensadores, como Arcesilau ou Carnéades, vão ter outros conceitos e outras óticas para abordar o ceticismo. Arcesilau fala do eulogum, que é o razoável. É aquilo que não dá uma certeza absoluta, mas dá alguma segurança, alguma garantia. Carnéades vai falar do provável, que nós devemos então adotar um certo probabilismo para as nossas escolhas, para a nossa vida, uma vez que nós não podemos ter certeza de nada. Vamos então observar o que provavelmente está certo. Bom, se você está gostando do vídeo, deixe a sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a crescer. Sexto Empírico também foi um filósofo importante para que o ceticismo fosse registrado e entendido em suas diferentes vertentes, especialmente as ideias do pirronismo. Eu vou ler uma citação dele que esclarece esse contexto de mudanças e redescobertas do ceticismo através desses anos do período helenístico. O resultado natural de qualquer investigação é que aquele que investiga ou bem encontra o objeto de sua busca, ou bem nega que seja encontrável e confessa ser ele inapreensível, ou ainda persiste na sua busca. O mesmo ocorre com os objetos investigados pela filosofia, e é provavelmente por isso que alguns afirmam ter descoberto a verdade, outros que a verdade não pode ser apreendida, enquanto outros continuam buscando. Aqueles que afirmam ter descoberto a verdade são os dogmáticos. Assim são chamados especialmente Aristóteles, por exemplo, Epicuro, os estoicos e alguns outros. Clitômaco, Carnéades e outros acadêmicos consideravam a verdade inapreensível, e os céticos continuam buscando. Portanto, parece razoável sustentar que há três tipos de filosofia: a dogmática, a acadêmica e a cética. Os acadêmicos, na visão de Sexto Empírico, propunham um dogmatismo negativo, que é aquele que eu falei, que é erroneamente confundido com o ceticismo às vezes. E o ceticismo, ele preserva, portanto, a noção de suspensão do juízo, que não significa uma afirmação de que um juízo verdadeiro é impossível. E assim continua com o sentido de ser uma busca cética, uma busca que é acompanhada da dúvida. Com a consolidação do cristianismo, o ceticismo antigo encontrou o seu ocaso, especialmente a partir do século IV, quando o cristianismo foi considerado a religião oficial do Império Romano. E ao longo do mundo medieval, o ceticismo vai ser basicamente esquecido ou ignorado. Ele vai voltar com força na Era Moderna, com a tradução e a redescoberta de obras antigas. Michel de Montaigne vai ser um dos grandes pensadores do começo da Era Moderna que, com o seu ceticismo e a sua recuperação dos antigos céticos, vai contribuir para moldar o pensamento moderno. Montaigne será assunto do próximo vídeo aqui do canal.
que você não pode deixar de assistir se quiser ter uma visão mais completa do ceticismo, incorporando também a sua influência e recuperação moderna. Se você gostou e quer se aprofundar no ceticismo antigo, não deixe de conferir os links que estão na descrição, que são de obras que eu recomendo para mergulhar no ceticismo e entender melhor essa escola. Se você comprar através desses links, você também vai estar ajudando o canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.